Bom, hoje é dia 23 de novembro de 2021 e nós vamos entrevistar o senhor José Luiz de Oliveira, diretor do jornal Butantan News. O tema é sua história e a nossa região. Então, eu vou perguntando para você, onde você nasceu, José Luiz? Bom, Débora, primeiramente, agradecer por essa oportunidade. Um grande prazer estar falando com você e também para o seu público, para todos aqueles que acompanham o seu trabalho. Bom, eu sou do interior de São Paulo, região da Média Mogiana, eu sou natural de São João da Boa Vista. Fica ali, divisa sul de Minas Gerais. É São Paulo, mas é divisa com o sul de Minas Gerais. Ah, tá. Certo. É importante saber a data do seu nascimento e qual idade você está hoje, porque a gente conta sobre a sua história aqui na região, né? Então, qual a sua data de nascimento e a sua idade hoje? Pode reduzir um pouquinho a idade? Não, senão como vão saber que você tem experiência aqui na nossa região, né? Quanto mais velho, melhor. Então tá. Então eu sou um bom vinho. Sou de 25 de fevereiro de 1963. 1963, é. Então, você é um pouco mais novo do que eu, uns meses. Né? Eu Sério? sou de 62, eu sou dia 20 de novembro de 62, e eu adoro falar minha idade. Eu gosto de entrevistar, inclusive, pessoas assim mais idosas, porque nós ainda não somos idosos mais, antigamente seria. Porque, assim, nós pegamos, você talvez não, mas nós aqui, eu que moro aqui há 59 anos, eu fiquei um pouco fora, mas nunca saí da região, nós vimos a região crescer. Então, nós vimos aqui, quando nós chegamos, não era mato, era ruas de terra, avenidas de terra. Então, por isso que é importante a gente fazer a entrevista com pessoas que têm mais idade. As pessoas de agora, só daqui 50 anos, né? Que vão poder falar das mudanças ocorridas, né? Então, não foi só uma brincadeira, eu também nunca tive problema assim, em relação à idade, eu acho, inclusive, que isso aí é algo, claro, de vaidade de cada um, respeito, conhecimento de cada um, mas a idade, o avançar da idade, ele vai chegar para todos nós. Agora, o importante no meu conceito sobre isso é a pessoa ela valorizar cada dia vivido e ter em mente que tudo que ela vivenciou de coisas boas, coisas tristes, coisas amargas, que faz parte da vida. A vida não se faz apenas de momentos felizes, e a gente, na vida, tem isso, né? Os momentos de perdas, que perdemos entes queridos, amigos queridos também, isso acontece com todos nós até o dia da nossa partida. Então, eu acho muito importante, sim, nós podemos falar da nossa cidade, eu estou com 58 para 59 anos, se não me falha a memória, e aí eu fico muito feliz, agradeço a Deus, justamente por poder ter vivido esse período todo, e pretendo viver mais ainda, com muita energia, sabe, podendo trabalhar nisso que a gente tanto ama, que é comunicação, e outras paixões que eu tenho também, como a culinária. Culinária é uma paixão, assim, das maiores que eu tenho, entendeu? Eu tenho 100% de paixão pela comunicação, 100% de paixão pela culinária. Amo cozinhar, amo servir. Eu também gosto, eu também adoro cozinhar, eu sou apaixonada, só que eu não cozinho todos os dias, né? Eu cozinho só finais de semana, assim, sexta-feira e mais domingo, sábado não. Daí dia de semana é só para mim, né? Só eu estou em casa, então eu não cozinho. Mas eu adoro cozinhar, adoro, né? É um dos meus hobbies. Mas você tem muita coisa para contar ainda para a gente, inclusive sobre o jornal, mas vamos lá. Em que ano? Porque assim, vamos falar primeiro da região, né? Porque você trouxe o jornal depois. Então, em que ano você veio para cá? Assim, e quantos anos você tinha? Débora, eu vim para cá em 1997, fazendo a conta aqui, 24 anos, mais ou menos, que já estou 24 para 5 anos aqui em São Paulo. Né? Então, na época, eu tinha 35 anos, digamos assim, né? 35, Você chegou na 34 década de anos. 90, já estava tudo pronto. Você não viu as ruas de pedrinha, você não viu as ruas de... Não, eu cheguei a ver, porque eu cheguei a ver, sim, não, claro, constantemente a mudança, porque meus familiares aqui em São Paulo, na época, quando eu era criança, eu vinha muito visitar
minhas tias aqui. Então, pequenininho, né, no bairro aqui que a gente mora, em Jardim Maria Luísa, entre o Estéreo Holanda, a Nelly, aqui no 15 da Raposo Tavares. Então, eu vi, sim, né, não assim todo ano, mas às vezes que eu vinha para cá, obviamente, né, mudou isso, mudou aquilo. Então, deu um desenvolvimento aqui da nossa região. Você conseguiu ver a evolução, né? Porque você vinha visitar. Ah, ok, perfeito. E qual a sua profissão? Você se formou em comunicação? Sim. Então, na verdade, não. Na verdade, eu fiz faculdade de administração. A época no interior não tinha assim oportunidade de hoje não. Hoje na cidade tem a faculdade de comunicação social. Então, se fosse hoje, certamente eu teria optado aí pela comunicação em si, na faculdade no caso. Então, não fiz administração de empresas. Direito é uma área que eu gosto muito também, tenho muita facilidade, mas eu acabei não fazendo a faculdade de comunicação, até porque, pelo meu tempo de trabalho, eu comecei em 1983, 84, isso, 83, eu comecei no rádio. Né? Então, pelo meu tempo quando eu comecei, já não se exigia que o profissional que faz jornalismo ele tivesse alguma formação acadêmica, né? Tanto é que eu tenho DRT, tenho tudo de um jornalista livre, como se diz. Né? Claro que eu estou almejando, eu estou pensando futuramente, de repente até fazer a faculdade por uma questão. Tem digamos assim, emissoras ou veículos que, tudo bem, aceitam um profissional como um jornalista livre. Você sabe que no país tudo tem as suas barreiras, então até pretendo, sim, Deus permitindo. É só se você quiser muito, viu, José Luiz? Porque se você já tem essa bagagem toda, nem a necessidade de ficar indo para a escola, horário, provas, TCC, essas coisas todas, porque, bom, pelo menos eu não tenho mais paciência, né? Eu não tenho, eu estudo, eu sou autodidata, eu estudo em casa, né? Então, eu estudo muitas coisas, eu estudo em casa. Então, assim, eu tenho até um tempo para estudar, então isso eu acho bom. Você já tem essa bagagem. Eu lembro que hoje, para ser repórter, para ser jornalista, hoje, agora precisa, mas na sua época realmente não precisava. Né? Agora, outra coisa que eu vou falar para você, desculpe me interromper, é que, na verdade, muitos profissionais que saem hoje de uma faculdade que já tiveram oportunidade de trabalhar comigo nos veículos de comunicação e, com o passar do tempo e com o surgimento da internet, eu pude trabalhar, pude investir, né, como no caso da Rádio Esportes, hoje o Butantan News, né, e outros programas também, o Esporte com Emoção. E depois eu falo um pouquinho aí da questão do esporte também, porque o esporte tem um significado muito importante na minha vida. Né? Também tive uma participação como atleta, uma vivência como atleta, e no decorrer da nossa conversa, de repente, eu falo um pouquinho disso. Então, muitas pessoas que terminaram a faculdade acabaram realmente aprendendo muita coisa comigo que na faculdade acabam não tendo oportunidade de fazer. Você sabe, tem uma diferença muito grande da parte teórica para a parte prática, né? Principalmente quando você está no campo. É totalmente diferente, né? Na faculdade, obviamente, tem os laboratórios, tem as aulas práticas, mas quando você vai a campo, até eu que tenho, acima dessa parte falando, uma certa experiência, né? São o que aí, 30 e poucos anos, quase 40 anos de profissão, eu acho, eu também, assim, dependendo o que se propõe a fazer, qual que é o trabalho, óbvio que eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter a malícia de como desenvolver. E principalmente uma coisa, que no jornalismo hoje, infelizmente, tem pessoas que não conhecem algo que é muito importante em toda a profissão, que é justamente a ética. Né? Então, é preciso ser muito ético quando se faz uma foto, quando se faz um vídeo. Hoje tem muita exploração, sensacionalista, tudo é sensacionalismo. Né? Então, há muita maldade em tudo, porque aquilo que é feito assim, de uma forma maldosa, um crime, uma pessoa que é enganada, um idoso, não sei, as pessoas parecem ter um prazer nisso, né? E ter uma audiência incrível. Então, infelizmente, eu acho que isso é um trabalho ruim.
tem que ser mostrado, é realidade do nosso dia a dia, não é só no Brasil, no mundo todo, mas tem que ser mostrado de uma forma que possa fazer com que as pessoas se conscientizem que fazer aquilo não é algo bom, né? É que você não deve cobiçar o que o próximo tem, que não vale a pena você ter, mas você ser. E você ser tem um custo, né? Que é justamente para o nosso aprimoramento, sabe? Eu, por exemplo, eu sou contra, eu fico muito triste quando eu ouço uma autoridade estadual, municipal, mais estadual, né, ou mesmo federal, quando diz assim, ó, nós estamos construindo mais presídios, sabe? Colocando mais verba, não. Vamos trabalhar para fazer com que as pessoas não cheguem nessa condição, entendeu? Vamos ter aí um trabalho para uma melhor distribuição de renda, vamos ter um trabalho sério no social, vamos realmente, nas cidades grandes como a nossa, ver a questão de uma atenção adequada quanto ao crescimento da cidade, sempre crescendo de forma desorganizada. Então, porque eu sei que é muito difícil, principalmente em São Paulo, né? Que tem essa dificuldade mesmo quanto à localização geográfica e tudo mais. E as pessoas vêm para cá e vão, né? O déficit habitacional é muito grande, né? E aí as pessoas vão aí pela periferia, enfim, é um negócio muito ruim. Agora, muito tem que ser feito, Débora, no sentido político, ter boa vontade política para poder mudar muita coisa, porque o povo brasileiro é maravilhoso, viu? Eu vi muita coisa de ruim quanto à administração pública agora na pandemia, e eu gostaria muito que isso servisse também de visão para os nossos comandantes, para que a gente pudesse, aprendi com essa lição, sabe? Vamos melhorar a distribuição de renda, né? Tem muita gente indo melhorar a nossa saúde. Se falou muito do SUS, mas é preciso mudar, ter uma divisão, sabe? Médicos a favor da cloroquina, médicos contra a cloroquina. O povo ficou aí numa situação muito complicada, né? Então, falar a mesma língua, isso é muito importante. Então, as autoridades têm que começar a pensar isso, sabe? E respeitar muito a opinião um do outro, para que a gente possa somar, sabe? De repente você tem razão, eu tenho também, vamos somar para a gente poder chegar no denominador comum. Eu acho que esse seria o caminho, sabe? Sermos todos mais humildes, principalmente nossas autoridades, que vivem, olha, é difícil, viu? Vivem fazendo coisas que, enfim, né, que acabam não trazendo... Abomináveis. Mas eu vou te falar uma coisa, José Luiz, é assim, não é difícil fazer isso. É falta de vontade dos governantes e sem vergonhice de quem vota, entendeu? Então, assim, mais uma coisa que eu ia falar, que eu até postei no Face, político não é autoridade, né? Se nós estamos numa república, a autoridade é o povo, e o povo não sabe disso. Político não é autoridade, ele não manda na gente. A vontade tem que ser do povo, tinha que haver plebiscitos, não, eles não têm. Esses representantes que dizem que representam o povo, eles representam eles mesmos e representam só os amigos. Por isso que eu falo assim, a partir do momento em que o povo abrir os olhos de verdade, não é, o Brasil acordou, o gigante acordou, não acordou. Porque enquanto as pessoas, o povo estiver vendo novela, esses programas que eu nem tenho coragem de falar o nome, entendeu? Essas besteiras todas, não tiverem, não se incomodarem com a educação, porque educação mesmo, aquela que vem de casa. Porque hoje eu dei aula de taquigrafia há muito tempo, há muitos anos, né, atrás. Então, hoje, como a taquigrafia é só escrita, ela não é falada, hoje eu não me importo se as pessoas elas escrevem, sabe, onça com 2 S's, porque, para mim, o importante é ela se comunicar, porque a partir do momento que ela começa a ler, né, e a escrever, ela vai aprender que onça é com N e C cedilha, entendeu? Então, é assim, a questão é da falta de vontade dos governantes em geral e a falta de vontade do povo votar correto. Porque o que acontece? Vamos supor, eu não vou nem falar você, mas vamos supor, eu tenho um amigo que vai ser candidato a vereador. Aí eu falo assim para ele, olha, se eu fizer uma divulgação para você e você ganhar, você dá um jeitinho para mim naquela multa? Não. Ele não pode fazer, ele não pode não poder, ele pode, mas ele não deve fazer isso, e eu não devo fazer isso.
porque eu vou ficar com o rabo preso nele e ele em mim. Então, nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar em todas as situações. Não, tem que haver, sim, controle de natalidade, sabe? Não tem que haver distribuição de renda, eu já falo, tem que ser meritocracia, né? Tem que abrir tem que gerar trabalho, gerar emprego, melhorar as condições das indústrias, do comércio, porque senão, o quanto que o empregador paga de impostos e encargos para o governo, para onde vai esse dinheiro? Aí eu falo assim, para onde vai o dinheiro dos jogos, de loterias? Para onde vai esse dinheiro? Né? A gente não sabe, é muito dinheiro que a prefeitura ganha, é muito dinheiro que o Estado ganha, muito dinheiro que o governo federal ganha, e o dinheiro é distribuído sem uma forma correta, né? Então, cada estado deveria cuidar do seu próprio estado e do seu próprio povo, né? Na verdade, o estado deveria cuidar dos municípios e cada município do seu próprio povo, entendeu? Não deixar que eles migrem para outros lugares, fazer com que eles trabalhem. Isso daí é falta de vergonha, mas é proposital, tá? Existe uma coisa muito maior, um governo mundial muito maior por trás disso. Inclusive, hoje eu estive escrevendo, né, num grupo. A África, por exemplo, a África é um país não, é um continente riquíssimo, riquíssimo. Por que essa pobreza? Porque os donos da África, né, os países donos da África, exploram a África, exploram o povo, e o próprio povo, os próprios governantes de lá. Agora, estou fazendo propaganda aqui da Associação Comercial, hoje eu estou com a caneca da Associação Comercial. Vale a pena fazer propaganda da Associação Comercial, hein? Vale. É uma coisa de batom aqui, porque eu fico sem batom, mas é aqui, ó. Todo conselheiro ganha uma, viu? Gostei. Então assim, a África, os próprios governantes, isso já é desde a escravidão, né? Eles vendiam os escravos. Então, tem gente que vende até a mãe, né? Por causa de dinheiro. Então, não há aquele amor humano, né? Não há o humanitário, entendeu? Então, olha, é muito difícil acabar com isso, e é assim, uma longa história. Né? É uma longa história. Aliás, você entrou no mérito interessante, porque no último sábado, dia 20, Dia da Consciência Negra, sábado, isso mesmo, sábado, dia 20, né? Passado agora, Dia da Consciência Negra. Então, se falou muito sobre o que nós estamos falando aqui, essa questão de escravidão, se fala muito disso hoje, o preconceito que se tem, né? Que é justamente aí para com o negro, etc. E tal. Até a questão da própria libertação dos escravos aqui, você como historiadora sabe que por trás disso que é falado, tinha um quê ali de uma influência política de um outro país. Né? O caso da Inglaterra, que era o país dominante na época. E o Brasil, aliás, a Inglaterra, quando libertou seus escravos, passou a fazer comércio somente com aqueles países, né, que tinham que libertar os seus escravos. E o Brasil, óbvio, tinha aquelas pessoas que tinham seus escravos, mas que viam de outra forma, né? Os escravocratas, enfim. Mas só que tem um porém, Débora, eu acho que, de uma forma diferente, não se mudou o sistema, entendeu? Eu falo no contexto geral. Então, você vê a minoria. Por que a distribuição de renda é menor? Você acaba sendo escravizado. Eu lembro, e você há de se lembrar, que antes, quando nós queríamos alguma coisa, nós tínhamos lá na Caixa Econômica Federal a caderneta de poupança, uma cadernetinha mesmo, de crédito. Né? Nós aprendimos a economizar. Nos nossos dias hoje, não, ao contrário. Então, nós trabalhávamos, guardar. Eu quero comprar uma bicicleta. A gente juntava. Quanto que é? É R$300. Nós trabalhávamos com aquele objetivo. Tinha um cofrinho, né? Lembra do cofrinho? Isso, olha só. Entende? Então, isso era muito importante no sentido da pessoa aprender
a esperar o momento certo de fazer a sua compra, não se endividar. Hoje nós temos pessoas, o país todo endividado, a pessoa tem um carro, certo? O carro dela está sendo pago em 5 anos, 60 meses é muita coisa, entra no financiamento desse sem saber o que pode acontecer, se pode adoecer, sofrer um acidente, não poder honrar aquele compromisso. Muitos pedem esse investimento feito, o banco vai lá e toma e revende aquele. O banco nunca perde, as financeiras nunca vão perder. Né? E as pessoas, eu estou falando para você, falar com jovens que estão, às vezes, estudando, de comprar um carro, uma moto, mas estão. Se a pessoa compra para trabalhar, até eu acho super importante. Ela está fazendo investimento, o carro está trazendo algum retorno para ela. Mas muita gente só por status. Né? Por outro lado, a gente tem pessoas mais maduras que preferem desfazer desse bem, que foi sempre falado, que é mais uma família, né? Um veículo é mais uma família. Essas pessoas hoje fazem o quê? Alugam carros, e são pessoas de um padrão de vida já estabelecido. Né? E muitas vezes, tudo bem, foi ótima abertura de mercado, né? Com o próprio Collor aconteceu isso, essas carroças, não sei se você lembra dessa frase, nós temos carroças aqui, aí houve uma abertura mesmo, né, de mercado, e hoje a gente tem uma frota muito aí variada, no sentido de marcas, de produção, né? Grandes empresas que vêm e produzem aqui no Brasil mesmo, deu-se muito trabalho para a população com essa abertura de mercado na época, mas, em contrapartida, Débora, também você vê, a gente não tem cursos que ensinem as pessoas a economizar, a fazerem uso adequado do dinheirinho que tem. Né? Você vê, se falou, a gente não fez lockdown aqui no Brasil com esse período da pandemia, não se fez lockdown. Na Alemanha, até de repente, se você está na Alemanha aqui, né, se fez um lockdown, ou seja, realmente o país parou. Só que lá, o cidadão alemão ele tem uma reserva financeira. No Brasil, não. No Brasil, você vê o caos que foi. No Brasil, não se quis fazer lockdown para não parar a economia. Né? É uma realidade do nosso país, sabe? Mas por quê? Eu volto a falar, e você também já falou sobre isso. É a má distribuição de renda. A população não cobra. Por que a população não cobra? Aquele lance que a gente falou agora há pouco da escravidão, né? Então a pessoa ela prefere continuar com aquelas migalhas. O político ele vai lá, você vê, vou falar do governo atual, governo federal. Quando se cobrou a ação do governo no combate ao Covid-19, o governo falou assim: mas eu fiz alguma coisa, eu dei dinheiro para os estados. Jogou para os estados a responsabilidade, entendeu? Essas emendas parlamentares que eu vejo isso como uma vergonha, entendeu? O cidadão ganha um valor para ele poder, através daquela emenda, votar a favor do governo. E aí ele pega, cada um vai receber uma fatia do bolo, ele é pequeno, para o deputado se torna algo interessante, porque ele tem aquele dinheiro para investir no estado dele, deve pegar um tanto para ele, com certeza, depois pegou 70 milhões, pega uns 10 milhões para ele, estou sendo modesto. E depois, né? Claro, eu não tenho como provar isso, é apenas uma suposição, mas a gente sabe que corrupção tem. E a corrupção tem onde se surge o dinheiro ou qualquer outro bem, como uma forma de troca, né, em benefício próprio. É isso que o governo tem feito. Né? E eu acho que isso não é legal. Você falou uma coisa importante, que é o trabalho. Né? E o trabalho realmente dignifica as pessoas. As pessoas sentem prazer. Né? Na verdade, a pessoa sente prazer em construir através do seu trabalho. Tem uma diferença que eu aprendi há muito tempo entre movimento e trabalho. Movimento é o que nós estamos vendo atualmente no governo atual, né? O governo federal e outros governos também que, de repente, não são bem sucedidos. Mas o trabalho ele é diferente. O trabalho ele é planejado. O trabalho ele é arquitetado. Ele tem um tempo para se desenvolver. Há uma coisa horrível, né? Como profissionais da comunicação que somos, que eu aprendi muito tempo atrás na área de marketing e marketing político. Você pode ver o caso agora desse programa que o governo de ajuda às pessoas mais pobres, né, esse Auxílio Brasil, antes mesmo de se resolver a questão do Auxílio Brasil, antes mesmo de se falar, a origem desse dinheiro vem de tal fonte, o governo federal já fez propaganda. Ou seja, como que se faz política nesse país? Se faz política assim, é um marqueteiro que estrutura a campanha, promete coisas que o político que vai fazer, que é o candidato à presidência ou qualquer outro cargo, governador, prefeito, e na verdade ele não vai fazer nada daquilo. É uma mentira, sabe? É uma propaganda enganosa que se faz. É por isso que dificilmente um candidato ele cumpre com tudo aquilo
que foi falado na publicidade. Só que através da publicidade, outra coisa, Débora, que é muito ruim. Nenhum governante ele quer tomar uma medida, por correta que seja, e que seja impopular. Por mais correta que ela seja, ele não quer fazer isso. Ele quer manter. Então, ele começa a fazer o quê? Ele vai no centro de macumba, ele vai na igreja católica, ele vai na igreja de crente. Pode ver, o Bolsonaro, meu Deus do céu, o Bolsonaro foi lá, se batizou até nas águas. É você ver os evangélicos falando que estão lá, mas, na verdade, não é para cumprir com a palavra de Deus, não é para servir, nada disso. É por interesse, é pelo poder, sabe? Então, eu acho assim que a religião não deveria ter nada a ver com a questão da política, entendeu? Também, então, se ele é católico, se ele é de Umbanda ou Candomblé, ou se ele é evangélico, sei lá de que igreja, porque o católico também é evangélico, porque ele segue o evangelho, né? Não importa que igreja que ele é. O importante, ou que seja, se as pessoas não gostam de um ou de outro, o importante é que ele faça a política dele correta, porque político significa trabalhar para as outras pessoas, né? E não trabalhar para si próprio. Agora, eu vou, com relação ao que você falou até sobre o Dia da Consciência Negra, eu nem coloquei nada no meu programa, até meu amigo perguntou, mas, Débora, Dia da Consciência Negra, você não vai falar? Não, não. Sabe, eu não entendo, não, eu não aceito esse negócio. Eu posso falar porque eu sou mulata, tá? Assim, para que ter lei para negro? Tem lei para oriental, para japonês, para branco, né? Então, é assim, se eu falo assim, esse final de semana mesmo, fala assim, sabe, fulano, aquele negão, o cara é negão mesmo, é negro original, não é igual você que é chocolate, ele é negro mesmo, não é aquele negão, sabe? Então, a gente sempre chamava assim, ninguém nunca falou nada, tem até postagens dessas coisas. Agora, a lei não tem que ser para negro ou para qualquer outra coisa, ou para gay, essas coisas, tem que ser para as pessoas. Né? Você pode pertencer à raça negra, né? Porque eu não tenho nem classificação, na verdade, porque eu sou mestiça. Eu não sou nem mulata, eu não sou preta, eu não sou marrom, eu não sou parda, eu não sou nada, né? Então, é assim, a pessoa... eu xinguei você, vamos supor que eu não acho assim que eu xingar, eu falei assim, vai ser um negro, né? Aí sim... é preconceito, aí eu entro numa lei, mas não porque a lei é para negro, mas porque a lei porque eu me senti superior e fiz uma coisa que ofenderia você, porque agora, por que as pessoas não se ofendem? Falam assim, ô alemão, vem aqui, ô branquelo, né? Então, é difícil isso. Eu sei até, porque eu até sofri pela minha misticez, né? Que minha mãe era parda, meu pai italiano, loiro, olhos azuis, mas, de qualquer forma, eu sofri porque algumas pessoas não gostavam de mim por causa que viam minha mãe, mas quando viam meu pai, eu era bem, né? Engraçado isso, entendeu? Então, não tem que ter lei para preto ou lei para gay, ou lei para sei lá o quê, né? Tem que ter lei para pessoa, porque os gays também são pessoas, não interessa se ele se veste de mulher, se ele está com um homem. Agora, esse negócio também, obviamente, de banheiro público para os dois também não tem que funcionar, né? Ele nasceu do sexo masculino, ele é masculino, vai frequentar lá mesmo que ele esteja de vestido, né? Se ele nasceu moça, mulher e gosta de mulher, ela vai frequentar o banheiro de mulher, né? Então, essas coisas são muito delicadas e é proposital que está acontecendo tudo isso. Sim, né? Você falou tudo, proposital. É proposital. Tá entendendo? Quando eu entrei nesse mérito, quando eu entrei nesse mérito eu falei de candidatos, que o cara não fala assim, eu sou católico. Por quê? Porque ele vai perder a bancada evangélica. Então, ele tem uma aproximação daquela bancada evangélica porque ele tem mais votos. Então, o que eu falo para você é o seguinte, já começa por aí, sabe? Pela falta de personalidade. Não,
Quer dizer, na verdade, tem personalidade, é um caratismo mesmo, entendeu? É, Como eu quero é uma aquela fatia, eu vou lá. indução, é uma indução, E né? indução. Então, você vê, a população estava clamando do quê? Por mais segurança, clamando por empregos, o que é de praxe. Né? De repente, vem o presidente falando que você tem direito a ter um fuzil. Pelo amor de Deus. Você tem noção do estrago que um disparo de um fuzil faz? Quantas Então, mas paredes? eu sou a favor do armamento, porque assim, Então, a gente vê vários assaltos, e por que os bandidos podem ter armas e nós, que somos pessoas do bem, não? Então, você tem que se defender, não tem policiamento proposital também, tá? Não tem policiamento o suficiente para nos defender. E não tem mesmo, eles estão fazendo greve, estão saindo, outros estão aposentando, né? Não tem policiamento suficiente. Então, como que a gente vai fazer? Fora que é assim, eu tenho amigos policiais, tudo, assim, é enxugar gelo, Débora, porque você inclusive, os policiais, eles arriscam a vida deles, a família deles, né? Porque eles morrendo, eles têm família também, ou eles ficando tetraplégico, paraplégico, etc., arriscam, e aí eles prendem o cara e soltam. Aí o juiz solta. Você entendeu? Aí eles são arriscados a perder a vida, a família a perder uma pessoa à toa. Por que solta, então? Entendeu? Mas eu gostaria de parar de falar de política e continuar falando de você. Então, vamos lá. Você falou é muita coisa, Débora, é muita coisa, principalmente agora com esse período da pandemia, que nos deixaram indignados. Sabe, eu sempre digo o seguinte, que eu não generalizo. Tem uns maus políticos, tem uns bons políticos, né? Tem aquelas pessoas que trabalham com muita seriedade na política, como nós na comunicação, tem muitos profissionais em toda e qualquer área, o pedreiro, o marceneiro, a faxineira, a empregada doméstica, tem os bons e tem os ruins. Agora, só que, infelizmente, vem de cima isso, sabe? Vem de cima. Eles assumem esse cargo, como você falou, político não é ser uma autoridade, não é autoridade. Mas quando a pessoa passa a assumir essa função, ela tem que entender que ela está assumindo isso para cuidar dos seus semelhantes. Mas, infelizmente, não é assim. Você vê hoje, tem uma participação do crime organizado. Por que um juiz solta o marginal? Por que um advogado está lá? E porque ele é bancado pelo tráfico. Tem essa realidade que não se fala. Né? Se permitiu aí o crescimento desse outro poder, conversando com pessoas, eu já falei para você, né, numa reunião de associação comercial, meu trabalho me permite falar com pessoas que são criminosos, até pessoas, né, um juiz. Mas o que acontece? Já se falou aí, já se viu o PCC como um partido político. A pessoa chegou para mim e falou assim, logo o PCC toma conta do negócio. Você tem uma ideia, sabe? Um juiz, a gente vê vídeo de um juiz maltratando um cidadão de bem, você vê um vídeo do juiz pisando, humilhando o empresário, sabe? É a hora que ele vai falar com um bandido mesmo, um bandidão do PCC, ele enfia o rabinho no meio das pernas e fica quietinho. Olha só que absurdo nós estamos vivendo, né? Não sou a favor eu acho o seguinte, o cidadão está preso, se ofereça a cadeia de qualidade para ele, para tentar recuperar esse cidadão. Infelizmente, não é assim. Nas cadeias, quem comanda? Quem comanda as cadeias? Né? Os próprios detentos que lá estão. Exato. O pessoal que está trabalhando, o pessoal que trabalha ali na cadeia, é só para fazer ali a segurança para eles lá dentro. A verdade é essa. Entendeu? Então, eles mesmos fazem a segurança deles e tem que obedecer. O agente penitenciário fala assim, meu amigo, está tudo certinho aí, não vai faltar nada, o que vocês precisam. Quando tem uma rebelião, é porque o Estado deixou de atender alguma coisa. Se o Estado for muito rigoroso com eles lá, acaba acontecendo. Então, são problemas que nós temos. Ser melhor administrado. Exato. Melhor administrado. Porque, não, mas é que eu tenho outro, acho que preso deveria trabalhar, entendeu? Sim, eu concordo plenamente. Para sustentar a própria família. E outra coisa, na verdade, o que eu penso em relação às drogas, né?
Eu acho assim que se tem quem tome Coca-Cola, vai ter como vender a Coca-Cola. Então, a instrução é não tomar Coca-Cola, entendeu? Então, não tome Coca-Cola, porque Coca-Cola faz mal, essa é a instrução. Aí as pessoas vão pegando desde criancinha para vícios, tarará, porque vício é uma coisa difícil de tirar, né? Mas as pessoas têm que ter instrução disso. Eu conheço, vou falar da maconha, por exemplo, eu conheci muita gente, conheço pessoas que usam maconha, mas elas trabalham, elas sustentam, elas não roubam e não matam e não fazem nada disso porque estão maconhados. Isso é desculpa. Não existe isso. A pessoa vai lá roubar, etc. É porque é mau elemento mesmo, entendeu? A não ser, claro, que tem outras drogas que levam você a outras situações, entendeu? Mas é o que eu falo, se você não fala assim, olha, você não use, tem aquela orientação, né, da família para você não usar, para você não ficar perto, etc. Não colocando medo, mas dando conhecimento, mostrando para as pessoas que não se deve fazer isso, porque poder você pode tudo, né? Sim. Mas que não deve fazer. Né? Já detesto ficar bêbada, eu detesto coisa que me deixa, um remédio, por exemplo. Nossa, se eu tomo um remédio que eu tenho que tomar e eu passo mal, eu não tomo mais, eu troco. Né? Porque eu não gosto de ficar fora de mim. Eu falo que eu já nasci bêbada e drogada, igual meu pai, né? Eu sou bem comunicativa, então não preciso de nada para falar alguma coisa. Para te encorajar. Nada, né? Eu brinquei no sábado, inclusive, eu estava lá no bar de um amigo meu, aí chegaram umas motos lá, eu falei, ei, pessoal, moto bonita não entra aqui não, né? Então, brincando com eles, mas eu não tinha bebido, né? Eu não estava bêbada por isso, nem drogada, porque eu fui falar com eles, entendeu? Então, assim, é uma questão de orientação, a escolha de cada um também, né? Eu vou escolher ser traficante e vou escolher ser drogado, porque muitos traficantes não se drogam, tá? Eu vou escolher beber, aí eu vou escolher sair disso, eu vou escolher sair dessa, né? É uma questão de escolha, se a pessoa gosta daquele mundo. E existe um poder muito maior por trás das drogas. Muito maior, eu não posso falar aqui, tá? Mas existe um poder muito maior por trás do tráfico de drogas, tá? O tráfico de drogas não vem aqui do Brasil, não, tá bom? Então é assim, é um assunto muito delicado. Eu nem gosto de entrar nesses assuntos, então eu gosto de falar coisas bonitas, coisas boas. Agora, é importante a gente falar, esses dias eu até vou colocar a entrevista, eu segurei essa entrevista para regravá-la, porque a pessoa fazendo comigo, ela estava sem um fone de ouvido, e eu não percebi que o som dela ficou duplicado. Mas, mesmo assim, não estou conseguindo refazer essa matéria. Nós precisamos conversar muito sobre esse aspecto das drogas. E ficou muito evidente, essa pessoa com mais de 30 e poucos anos, trabalhando na área, inclusive foi dono de clínica, é terapeuta, e ele falou uma coisa muito importante, que as pessoas têm que levar em consideração. O aspecto espiritual, o aspecto do ambiente familiar é muito importante, e também a pessoa saber lidar com as perdas. Né? Então, muitas pessoas que enveredam por esse caminho das drogas, ela não ficou bem estruturada nessa situação. Né? Uhum. Então, antigamente, hoje nós temos muitas igrejas. Na nossa época, quando criança, era a maioria igreja católica, eram algumas igrejas de crentes, a gente falava, né? No caso, congregação cristã, e, obviamente, congregação cristã agora aqui, essas igrejas mais tradicionais, né? Presbiteriana e tal. Pentecostais, na verdade. Uhum. Oi? Não, são as igrejas pentecostais. Sim, exato. Isso. Aí o que acontece? Só que era uma minoria, né? A maioria das igrejas, a maioria, a fé era mais baseada mesmo no lado espiritual da igreja católica, ensinamento católico. Né? Mas veja bem, a gente tinha um amor, um respeito para com o Criador muito grande. A gente tinha um respeito para com o nosso próximo. Nós éramos ensinados, quando crianças,
a não responder para os mais velhos. Se nós fizéssemos uma desfeita para o nosso vizinho, um senhor, mas ele podia estar até errado. Então, os pais diziam, olha, você pode até achar que ele está errado, mas você não pode desrespeitar essa pessoa. Hoje em dia, nós não temos mais esse ensinamento, entendeu? Pelo menos na cidade grande, a gente vê a falta disso. E é preciso respeitar o mais velho. É preciso aprender com o mais velho. É preciso respeitar o seu vizinho. E a gente vê muitas vezes dentro de casa o próprio pai desrespeitando a esposa, agredindo a esposa com palavras, ou mesmo de forma física. Né? E aí, eu conversando com esse terapeuta, ele colocou tudo isso. Eu vou colocar essa matéria, eu estava segurando, mas essa semana eu vou soltar essa matéria, devido à importância dela. Como o áudio não ficou, dá para entender, só que ele fica duplicado. Né? Eu não queria proporcionar essa experiência assim para os ouvintes do Butantan News. Mas eu não estou conseguindo refazer, e pela importância do conteúdo, né, eu estou pensando em colocar no ar essa semana mesmo. Porque ele fala justamente isso que nós estamos falando aqui. Queria saber onde você trabalhou. Ah, sim, Débora. Você então, começou, você tinha contado, né, que começou como locutor, que alguém falou para você. Você já pensou em trabalhar? Até tinha te contado meio uma piadinha que aconteceu comigo, né? Você já pensou em trabalhar como locutor, tal? Conta essa história para gente. Legal, conta sim. Bom, então, o que acontece? Eu sempre tive duas paixões na vida, o esporte e a comunicação. Né? Naquela época também, a gente ouvia muito rádio, não tinha TV, tem os canais como a gente tem agora, né? Os canais por assinatura, não tinha nada disso. Essa comodidade toda que a gente tem hoje. Né? Era TV preto e branco, TV Telefone, TV Fio, olha só quanto tempo faz isso. Né? Então, a gente ouvia muito rádio. E eu acho que isso também despertou em mim o fator comunicação, além da admiração que eu tinha pelo Jornal Nacional, quando apresentado pelo Cid Moreira e o Sérgio Chapelain. Né? Meu Deus, acho que todo mundo não tinha como não assistir aqueles dois na bancada do telejornal da Globo, porque realmente eram muito simpáticos e tal. E aquela forma deles se expressarem, naquele tempo se usava muito mais a impostação da voz. Por quê? Porque não se tinha os recursos de microfonia, de amplificadores de voz, como nós temos hoje. Né? Eu estou usando um fone de ouvido nessa nossa conversa, e ele reproduz uma qualidade de um microfone de lapela. Não tinha-se isso antigamente. Então, eu ficava encantado com a forma como eles falavam. E eu, quando ia ler na escola, eu falava daquela mesma forma. Quando eu cheguei no segundo grau, um professor, meu xará, José Luiz, professor de inglês, um dia ele me chamou e pediu para que eu lesse um texto. E eu acabei lendo o texto, deixei em inglês, inclusive. Aí ele pediu para eu parar, depois de uns 2 parágrafos, e perguntou se eu tinha pensado em me tornar um radialista. Você já pensou em ser um locutor, na verdade? Ele fez essa pergunta, né? Eu disse, olha, professor, no meu íntimo, sim, mas eu não sabia por onde começar, né? Obviamente. Mas no desenrolar da minha adolescência, foram surgindo oportunidades, e eu pude começar na Rádio Piratininga, em São João da Boa Vista. Na época tinha também, assim como a Rádio Globo, tinha a Rádio a Piratininga, que era uma rede de rádios, né? Piratininga aqui em São Paulo, Piratininga em Jaú, eu acho que tem até hoje a Piratininga, e tem Piratininga em algumas cidades do interior ainda. Mas era uma grande rede de emissoras de rádio. Eu tive a oportunidade, lá em São João mesmo, de poder, era AM, só tinha AM, e comecei. Quando eu comecei, uns 2 anos depois, já surgiu, ou mesmo naquela época, já tinha surgido o FM e tinha-se instalado emissora de FM lá, na minha terrinha natal, São João da Boa Vista. Aí eu fui trabalhando. E eu tinha comigo a necessidade de crescer mais. Eu queria aprender mais, sabe? Você começou como esporte mesmo? Não. Eu comecei com um programa de variedades. Período da manhã, programa tipo Eli Correia, programa tinha de tudo, né? Notícias, entrevistas, reportagens, né? A conversa com o ouvinte, né? Pelo telefone. Aquele tempo as pessoas iam para o orelhão, né? Fazia verdade, legal. Colocava o ouvinte no ar. Cartas, recebia muitas cartas. O pessoal pedia música por telefone, por cartas. Né? Então, eu falo que foi uma época romântica do rádio. Por quê? Porque não tinha essa facilidade toda que nós temos. Além das MPBs, né? do estilo musical da época, que tinha muito a ver, muito falando de amor, mesmo sertanejo. Para você ter uma ideia, vou te contar esse particular. Tá? Antes de Zezé de Camargo se tornar famoso como ele se tornou, ele me entregou em mãos um LP dele. Não tinha CD na época. Né?
Então, o primeiro ou segundo, a primeira LP dele, ele entregou em mãos. Eu trabalhava na Rádio Clube, em Espírito Santo do Pinhal, também ali, região da Média Mogiana, e ele me entregou, o Zezé de Camargo, aquele cabelinho cortado, tipo Chustãozinho Chororó, ele me entregou. Ele estava sozinho depois que veio o Luciano, né, que formou a dupla. E aí foi até engraçado que umas 2 semanas depois eu o vi no programa do Gugu Liberato. Né? O Gugu tinha lá. E você tocou a música dele? Sim, nossa, na hora eu fui pro. Qual música que você tocou lá? O que, que tinha no LP? Isso eu posso postar, né? Débora, é difícil lembrar agora, mas as primeiras músicas apresentadas por ele, né, foram sucesso, ou que foi sucesso, uma das primeiras, com o Zezé de Camargo, né, eu toquei. Não tinha o Luciano ainda? Não tinha o Luciano ainda, o Luciano veio depois. Né? Por quê? Porque estava cantando sozinho, e era aquela época das duplas, que surgiu Daniel, né? Daniel com o... João Paulo e Daniel. Isso, João Paulo e Daniel, Duque Dalvan, quer dizer, isso já é uma dupla mais antes dele, mas quando surgiu esse sertanejo, né, esse ritmo romântico e tal, bem popular, né, então, Jean Giovanni, né, e aí o Zezé estava sozinho, ele precisava de alguém para poder, né, somar com ele, aí chegou o irmão fazendo segunda voz, o Luciano. Então, eu tenho essa historinha para te contar. Fui empresário de cantores, de duplas sertanejas, promovi vários eventos, fiz festivais, fiz show na praça, né, no interior. Então, ia para as praças, levava as bandas, né, arrumava os patrocinadores, alugava o som, segurança, enfim. Hoje não mais. Mas quando jovem, pude atuar nessa área também. O rádio me abriu muito essa porta. Através do rádio também eu tive acesso, por gostar de escrever, e por fazer reportagem, até você falando no esporte, né? Passei a também escrever para alguns jornais, caderno de esportes. Aí eu fui assessor de imprensa também, trabalhei em prefeitura como assessor de imprensa, né? E escrevi para muitos jornais, recepcionei muitas emissoras de TV, SBT, Globo, né? Bandeirantes, né? Campinas ali. Então, as emissoras ali, eu, né, tinha o trabalho de relações públicas para com eles, né? Dentro do trabalho de imprensa que eu fazia, né? Isso foi na prefeitura de Espírito Santo do Pinhal. Fiquei uns 2 anos trabalhando lá como assessor de imprensa. Mas a minha necessidade de ir para um grande centro foi me trazendo para a capital, foi me trazendo aqui para São Paulo.